sábado, 10 de dezembro. Hoje vamos falar sobre a cosmovisão bíblica. E o verso bíblico é o seguinte: 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um verso polêmico. Por quê? Porque a Bíblia afirma em todas as centenas de passagens bíblicas que o ser humano é formado do sopro de Deus, mais o barro, que se tornou uma alma vivente. Então, existe biblicamente a alma vivente, que é uma pessoa inteira, com tudo funcionando, que passou a ser uma alma vivente, conforme a Bíblia, depois que Deus assoprou o fôlego de vida naquele boneco de barro. Ele era um boneco de barro, e o fôlego de vida estava na respiração de Deus. Deus passa essa respiração dele para aquele boneco, o boneco vai respirar. Quando ele começa a respirar, ele deixa de ser um boneco de barro e passa a ser uma alma vivente. Essa é a explicação bíblica. É isso que existe. Quando o ser humano, a alma vivente, que é a pessoa viva, morrer, ele volta, regressa àquilo que era antes. Que o corpo vai para o pó e a respiração retorna à respiração de Deus. E a Bíblia informa que não há conhecimento, não há sabedoria, e que essa respiração que volta para Deus, ela não continua vivendo, porque ela só vai viver em contato com a matéria, que era aquele corpo feito de barro. A Bíblia explica que quando Jesus voltar, ele vai devolver o fôlego de vida para o pó da terra, que era o corpo, e vai se tornar de novo uma alma vivente, ou seja, uma pessoa. Enquanto Jesus não fizer isso, o pó continua pó e a respiração de Deus voltou como era o normal dele. Não existe vida depois disso, nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório, nem esse fôlego de vida continua consciente, vivendo através de uma planta, de um bicho ou de outra pessoa, para expurgar, para ficar melhor, para ser sal. Isso é tudo invenção do paganismo. Entretanto, aqui Paulo dá a impressão de divergir disso, da explicação bíblica, e coloca confusão na cabeça de muita gente. Veja, ele cita aqui não só a alma vivente, que é uma pessoa, ele cita espírito, alma e corpo. Ora, a alma vivente é a soma de tudo isso. Ele não precisava citar esses três. Por que ele citou espírito, alma e corpo? Dá a impressão que são entidades separadas. Em cima disso,
e em cima de outras muitas passagens bíblicas, onde, em vez do tradutor, foi João Ferreira de Almeida, o padre, ele citar pessoa ou alma vivente, ele põe só alma. Então, quando ele põe só alma, ele confunde as pessoas. Porque há no paralelo satânico uma expressão para a alma também. E essa expressão satânica que Satanás usa é para aquele fantasminha que sai do morto e vai viver ou no céu, no inferno, no paraíso. Ou vai reencarnar em isso, aquilo, aquilo outro. Mas não morre. Ele continua vivo. Outra coisa, é tão mentira que a Bíblia diz que essa respiração volta para Deus. Mas eles eles não citam isso. Eles falam que ele não volta para Deus. Porque uns voltam, outros não. Outros ficam no inferno, outros no purgatório. A Bíblia não fala isso. E no ensinamento hindu, no hinduísmo, eles falam que vai reencarnar. Reencarna num verme, depois numa ave, numa formiga, vai num bicho, e depois num ser humano. Ele já está bem, que tudo aquilo que ele fez de errado já está expurgado, tudo certo. Tira Jesus da salvação. Veja como o diabo ele quer fazer isso. Ele quer tirar Jesus do contexto da salvação. Então, por que Paulo ele cita espírito, alma e corpo como se fossem três coisas diferentes? Então, o próprio versículo já explica isso. Vamos ler de novo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Pronto. Para ilustrar esse santificar em tudo, ele separa em três tipos que o ser humano tem, mas não vive separadamente. Por exemplo, o espírito. O espírito, que nós já vimos, em grego é pneuma, né? Ou seja, este ar. Então esse ar, essa respiração que Deus soprou, que é o pneuma, que é chamado na Bíblia de espírito também, porque ele é um ar. É o ar que Deus respira, deu um pouco para o ser humano. Então esse espírito significa o cérebro, a mente. A pessoa que agora consegue pensar. A parte pensante da pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age no corpo da pessoa. Mas em especial na mente. Na morada do Espírito Santo é a mente. Porque a mente dirige todo o corpo. Então, se a mente dirige todo o corpo, o Espírito Santo vai morar na nossa mente. Antigamente eles falavam que era o coração, porque a ciência estava atrasada, mas a Bíblia foi escrita com linguagem humana e deve ser feita adaptação, logicamente. O coração é só uma bomba que bombeia, ele não tem sentimento nenhum. Até hoje fala, o coração, e Jesus fala, dá-me o seu coração. Ele não está falando do coração em si,
da série de pensamentos e decisões que a Bíblia chama de espírito, que é o cérebro, a mente da pessoa, que é onde decide as coisas. Agora ele fala que Deus santifica em tudo. A mente da pessoa é santificada. O cérebro, o centro, por quê é santificado? Porque o Espírito Santo está ali. É também santificada a alma. A alma é considerada como os sentimentos da pessoa, os desejos da pessoa. Você vê que a mente é dividida em 3 partes. Uma parte, que é o it, a outra parte, o subconsciente, e a outra parte, o consciente. Então, essa parte frontal nossa aqui é a parte consciente. Mas tem atrás dela o subconsciente. E no centro da mente, o id, ou seja, onde o Espírito Santo mora, que vai dando a ordem para tudo. E é onde a maldade também, a natureza pecaminosa está. Ela está ali, no centro da mente. Então, o Espírito Santo estando ali, ele vai refrear a nossa tendência maléfica, que nós já nascemos com ela, que é a natureza pecaminosa. Não é Satanás que entra ali, Satanás não entra na nossa mente. Mas quando nós nascemos, nós já herdamos de Adão e Eva a natureza pecaminosa. E ela fica ali no centro da mente. Então, o que acontece? O Espírito, chamado de Espírito, é o Espírito Santo, estará no centro da mente. A alma são os nossos sentimentos. Agora, os sentimentos, ele pode ser sentimento santificado e não santificado. Será santificado se o Espírito Santo estiver na mente. E será maléfico se a natureza pecaminosa nos direcionar no lugar que o Espírito Santo deveria estar. Então, o Paulo está dizendo, o mesmo Espírito da paz nos santifica em tudo. A sua mente, que é o Espírito, a sua alma, que são os seus sentimentos, e também o vosso corpo. Tudo. Ele quer dizer que tudo. Quando o Espírito Santo está na nossa mente, ele vai santificar o corpo inteiro, a vontade, o pensamento, o corpo, tudo. E esses 3 aspectos santificados, eles são conservados íntegros e irrepreensíveis, porque a morada do Espírito Santo está ali. Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu porque ele menciona os 3? Agora, na teoria pagã, eles explicam que não é assim. Que a mente ela não é unificada, que o corpo não é unificado com o pensamento e com a vontade. É o dualismo, que lá os filósofos antes de Cristo já pregavam isso, e que a parte oriental do mundo, praticamente eles creem só nisso. Praticamente nisso. Muitos cristãos creem nisso. Que existe um dualismo. Ou seja, a alma, para eles, é aquele fantasminha, né? Que nos filmes você vê que sai ali. E que está aprisionada num corpo ruim. A alma é boa, mas o corpo é ruim. Então o corpo, quando morre, é um alívio, porque a alma agora ela pode voar, ela pode se aperfeiçoar. Então ela vai se aperfeiçoar em outros lugares. Segundo o catolicismo, ela vai se aperfeiçoar ou no inferno, no purgatório, ou já está aperfeiçoada, fica no céu. Para os outros que assumem esse dualismo total, eles dizem que vai fazer uma reencarnação. Quando ele reencarnou no ser humano, reencarnou e não estava bom. Porque a alma ficou presa no negócio ali, que é o corpo ruim.
Quando morre, o corpo apodrece, vira pó, a alma vai viver, tem que viver num outro corpo. Aonde ela vai viver? Num verme, num macaco, num cavalo, em outra coisa. Porque ela tem que ser aperfeiçoada. Como um ser humano vai ser aperfeiçoado num animal? O animal vai servir para ser... Não, porque ela vai ter que sofrer ali, como se fosse um animal. Aí depois ela vai ser salva. Ela vai viver a vida eterna. Ela vai frutificando, vai evoluindo até chegar a ser Deus. Que também eles chamam de nirvana. Ou seja, um lugar onde todo mundo vira Deus. É satânico esse negócio. Então cuidado, muito cuidado. Porque o erro está em todo lugar. Satanás está trabalhando há 6.000 anos para chegar nesse ponto que chegou. E vai ficar pior. Então, recorra-se à Bíblia, a armadura de Deus, para ser protegido.